Boa noite mais uma vez, muito bem-vindos. Nosso tema, a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler inicialmente no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 13. Marcos 2, 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Agora 14. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos, pecadores. Porque esses eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Vamos orar antes de prosseguir. Amado Senhor, é sempre um motivo de alegria poder novamente reunir, assentar-nos aos pés do Senhor, aprender da sua palavra. Pedimos que o Senhor fale conosco hoje outra vez, que o Senhor derrame da sua unção, da sua presença entre nós. Oramos desde já agradecidos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Por que motivo nós temos investido tanto tempo em estudar as Escrituras, a vida de Cristo? Um dos motivos é porque a nossa ideia é que, à medida que você vai participando das aulas, cada vez a sua compreensão da Escritura vai aumentando. Seria uma fracasso no sentido do ensino se depois de estudarmos juntos as Escrituras você tivesse mais confuso ou tivesse a impressão de que é um conteúdo impossível de conhecer e dominar. Isso seria uma derrota para qualquer professor. E como o nosso professor hoje à noite aqui é Cristo, nós não queremos impor a ele nenhuma derrota. É claro que nós não devemos considerar que nós estamos estudando como algo impossível de você estudar e aprender. Nossa ideia é que, pela graça do Senhor, o entendimento seja simples e os irmãos e as irmãs se sintam motivados a ir por si mesmos até as suas Bíblias. E, aproveitando algumas orientações que nós damos, algumas informações, algumas revelações, aproveita elas, incorpora ao seu estudo, mas nunca deixa você mesmo de ir à Escritura e estudar. Essa porção que nós estamos estudando hoje, que nós lemos no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, ela se encontra repetida também no Evangelho de Mateus, no capítulo 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Então, você vai encontrar narrativas semelhantes nessas três evangelhos. E é muito útil também visitar a narrativa nos outros evangelhos, porque lá nós encontramos algumas variações e vai ficar muito mais rico o nosso estudo. Na verdade, quando a gente estuda a Bíblia dessa forma, é chamado a harmonia dos evangelhos. Você vai tomar todos os eventos narrados em mais de um evangelho e colocá-los lado a lado, compara, vê como um vai enriquecendo o outro e nós encontramos mais riquezas de detalhes. Eles sempre se complementam, nunca são contraditórios, ainda que às vezes assim pareça ser. Então hoje nós teremos a oportunidade de mostrar alguns exemplos de complementação
dos evangelhos, mas eu gostaria de deixar isso registrado. Muito bem, nós mencionamos então a importância de você mesmo ir vendo como é simples a escritura e vai por você mesmo estudando. Mencionamos a importância de usar as narrativas paralelas nos diferentes evangelhos. E tem mais um ponto que gostaria de mencionar, antes de entrar na lição de hoje, que é um dos principais propósitos pelos quais nós estudamos as Escrituras, e esta porção da Escritura, chamada Evangelhos, em especial. O que acontece? Quando nós cremos em Jesus Cristo, recebemos em nós a vida de Deus, essa vida de Deus vai se expressar através da nossa vida. Essa é a ideia. Agora, quando a vida de Deus expressa através da nossa vida, como que nós vamos saber que está expressando da maneira correta? Só tem uma maneira. Quando nós voltamos para a Escritura e vemos como a vida de Deus se expressou de maneira perfeita no Filho de Deus. E quando nós vemos como ela se expressou de maneira perfeita no Filho de Deus, nós sabemos que é dessa forma que também vai ser expressa através de nós. Isso é muito importante. Vamos dar um exemplo. Quando nós estamos no Evangelho de Marcos, o autor do Evangelho de Marcos, ele sempre vai querer mostrar o Senhor Jesus Cristo em ação. Ele vai mostrar o Senhor Jesus Cristo servindo. O Senhor Jesus Cristo de maneira incansável, curando, pregando, ensinando. Ele mostra um dia repleto de atividade do Senhor, mas que ainda assim inicia com oração na presença do Pai. Nós sabemos que uma das maneiras muito importantes de expressão da vida de Deus através de nós é ação, serviço. Nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo como o servo perfeito no Evangelho de Marcos. De alguma forma, quando essa vida de Cristo amadurece em nós, vai despertar em nós um desejo, um interesse, uma disposição de servir. Está vendo aí? Tem uma ocasião em que os samaritanos não queriam permitir que, ou nem mesmo permitiram que o Senhor entrasse na sua cidade. E naquela época, dois dos discípulos do Senhor, o Tiago e o João, eram ainda imaturos. Eles perguntaram assim para o Senhor: muito bem, o Senhor não quer, os samaritanos não querem que o Senhor entre na sua cidade. Aí eles perguntaram para o Senhor assim: o Senhor deseja que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir? Daí o Senhor Jesus Cristo fala para eles, agora eu vou parafrasear, né? Vocês não estão entendendo nada. Eu não vim para matar ninguém. Eu não vim para destruir ninguém, nem mesmo aqueles que me rejeitam. Eu vim para salvar, para curar, para amar. Então o que aconteceu? Aqueles discípulos, eles eram discípulos genuínos. Eles amavam o Senhor Jesus Cristo, mas quando eles foram tentar expressar aquela fé deles, eles a expressaram num espírito completamente diferente do Espírito de Cristo. A intenção deles era boa, eles amavam a Jesus Cristo, eles não toleravam que alguém rejeitasse o Senhor, mas o nosso Senhor Jesus Cristo jamais desejaria enviar fogo do céu para destruir alguém que não concorda com ele. O que significa isso? Eles tinham uma intenção boa, mas infelizmente eles não estavam em conformidade com o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Eles não sabiam que não é dessa forma que a vida de Cristo se expressa nos seres humanos. Por essa a importância de nós lermos e estudarmos a Escritura. Quanto mais nós absorvemos esses relatos a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo, mais nós ficaremos imersos nesse Espírito do Senhor, na docilidade dele, na doçura dele, na graça dele, no amor dele. E nesses estudos que nós estamos começando hoje, isso vai ser mais importante do que nunca, porque nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo contrastado, por exemplo, com os escribas e fariseus. E é tão fácil se nós não conhecermos suficientemente os evangelhos,
Se nós não conhecemos a vida de Cristo que nos é relatada nos evangelhos, é tão fácil nós ficarmos imbuídos não do Espírito de Cristo, mas do espírito da religião. O Espírito de Cristo é um espírito libertador. O verdadeiro cristianismo ele é libertador. Ele é cheio de alegria, ele é cheio de leveza. E não é menos sério por causa disso, mas é cheio de alegria. Mas se nós não estudamos muito bem os nossos evangelhos, nós vamos ver que é possível que, pela falta de conhecimento, nosso evangelho se torne algo pesado. Várias regras, algo morto, diferente daquilo que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo expressa. Nós teremos a oportunidade de ver isso hoje e nas próximas aulas. Qual que é a mudança que nós vemos hoje aqui? É que, pela primeira vez, vai começar a aparecer de maneira mais explícita a oposição ao nosso Senhor. Na narrativa do Evangelho de Marcos, até o presente momento, nós vemos o nosso Senhor Jesus Cristo chamando os primeiros discípulos. Vimos também o Senhor Jesus Cristo ensinando com autoridade numa sinagoga. Depois ele libertando um homem que era possesso de um espírito maligno. Depois o vimos curando a febre da sogra do Pedro. Depois de curada, ela passou a servir-lhes imediatamente. Depois vimos aquele entardecer maravilhoso quando eles trouxeram todos os enfermos da cidade à porta e eles foram curados. Imagina se trouxessem todos os enfermos da cidade onde os irmãos reúnem aí e todos fossem curados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que seria um entardecer inesquecível para todos nós, assim como foi para os autores humanos dos evangelhos. Ficou registrado para nós. Já se passaram 20 séculos e nós ainda estamos impressionados com o poder do nosso Senhor. Depois mencionamos, depois daquele dia cheio, como o Senhor levanta cedo para ter comunhão com o Pai, encontrar força para viver o seu dia. Depois encontramos como purificou aquele leproso da lepra física e também dos seus pecados. E finalmente, na última aula, nós vimos como que o Senhor devolveu o movimento àquele paralítico que foi baixado pelo teto pelos seus 4 amigos. E, Senhor, antes de curar aquele paralítico do seu mal físico, o Senhor curou ele do seu interior, que era a maior necessidade que ele tinha, o perdão dos seus pecados. Só Deus e ele sabiam, nós não sabemos. Mas ele sabia qual a aflição que ele tinha. Você olha para alguém paralítico e pensa assim, a maior coisa que uma pessoa paralítica deseja é voltar a andar. Mas no caso daquele paralítico, a maior coisa que ele desejava era o perdão dos seus pecados. E nosso Senhor Jesus Cristo perdoou os seus pecados e depois também restaurou o seu movimento. Mas nesse episódio, nós já vimos uma pontinha do começo da oposição que o Senhor vai enfrentar ao longo de todo o seu ministério a partir desse momento. A partir dos relatos agora, constantemente o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo será acompanhado de oposição. De forma que se você experimenta algum tipo de oposição, e isso praticamente todos nós experimentamos, saiba que você não está sozinho. O Senhor Jesus Cristo passou por isso. Mas a oposição que começou com aqueles fariseus e escribas, e foram detectados pelo nosso Senhor Jesus Cristo, é porque o Senhor Jesus Cristo, antes de curar aquele paralítico, ele disse para ele, perdoados estão os teus pecados. E eles perguntaram, quem é esse para perdoar pecados? Será que ele não sabe que somente Deus pode perdoar pecados? O que eles não sabiam, esses críticos do nosso Senhor, é que o Senhor Jesus Cristo não era um homem apenas. Ele é Deus também. Eles não conheciam ao Senhor Jesus. Eles eram religiosos. Eles tinham uma espécie de escrituras. Eles se propunham a amar a Deus, mas eles não conheciam o Senhor Jesus. Pelo fato de não conhecer o Senhor Jesus, eles tinham um espírito errado.
E nós vamos ver que no final da vida do nosso Senhor, essa perseguição que começa nessa aula de hoje aqui, ela vai crescendo, 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 até um ponto que, ao final da vida terrena do nosso Senhor, eles o colocam à morte por meio de calúnias, por meio de inverdades, por meio de falsas acusações. E, como o Pedro falou, eles levaram à morte o autor da vida. Tudo em nome da religião. Isso é tão interessante, tão intrigante. Muito bem. Esse incidente que nós lemos no início do compartilhar de hoje, o chamamento do Mateus, aqui chamado Levi, filho de Alfeu, no versículo 14 de Marcos 2. Depois, a festa que Mateus ofereceu para os seus colegas publicanos. A crítica dos fariseus, assim, agora a primeira crítica clara que eles fizeram ao nosso Senhor Jesus Cristo, é só um de uma série que nós vamos chamar de 4 eventos de crítica ou de oposição reunidos aqui no Evangelho de Marcos. Se você está com a sua Bíblia aberta, abra no capítulo 2. Nós vamos mostrar onde estão esses 4 eventos. Se não está com a sua Bíblia aberta, tem tempo de abrir. Abra, por favor, a sua Bíblia de anotações, aquela que você pode riscar. E nós vamos mostrar, então, os 4 eventos aqui nesse relato que demonstram a oposição dos escribas e dos fariseus ao nosso Senhor Jesus. Primeiro foi esse que nós mencionamos. Eles criticaram o Senhor Jesus Cristo pelo fato de estar comendo com os amigos do Levi, os amigos do Mateus, no versículo 16. Por que come ele e bebe com os publicanos e pecadores? Quem eram os publicanos? Os publicanos eram os coletores de impostos daquela época, e eram muito odiados pelo povo. Nós vamos explicar mais sobre isso depois. Mas só para saber, publicanos e pecadores eram uma classe odiada pelo povo em geral, e os escribas e fariseus, vendo o nosso Senhor Jesus Cristo comer com eles, fazem essa crítica em tom de pergunta: por que come ele com os publicanos e pecadores? Segunda crítica. No final, no versículo 18. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Segunda crítica. Os discípulos dos fariseus e os discípulos de João, eles eram praticantes do jejum por motivo religioso, mas eles estavam sempre com aquela feição fechada, triste, pesada. E os discípulos do Senhor Jesus Cristo felizes, rejubilando, e os críticos viram nisso um motivo de escândalo. Terceira menção o Senhor Jesus Cristo estava atravessando com os discípulos, num dia de sábado, um campo de milho, e os fariseus viram eles fazendo aquilo e perguntaram, versículo 24, por que fazem o que não é lícito aos sábados? E a última menção é no capítulo 3, quando nosso Senhor Jesus Cristo entrou na sinagoga, estava ali um homem que tinha a mão ressequida, uma das mãos ressequidas. E os fariseus, eles estavam observando o nosso Senhor Jesus para ver se o Senhor ia curar num dia de sábado. Qual finalidade? A fim de o acusarem. Pensa bem o que está acontecendo aqui. Ao invés deles entrarem na sinagoga e buscarem, por exemplo, o chefe da sinagoga
ou quem iria ler as Escrituras, eles colocaram os olhos no Senhor Jesus Cristo com a finalidade de ver o que queria fazer. Mas não queriam ver o que ele iria fazer para ficarem impressionados, para crer, para amar. Não, eles queriam ver o que o Senhor ia fazer com a finalidade de encontrar algo para acusá-lo. Quando chega no versículo 6, capítulo 13, versículo 6, nós vemos a primeira menção daquilo que um dia eles iriam efetivamente levar a cabo. Capítulo 13, versículo 6. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Impressionante. E triste ao mesmo tempo. Mas todas essas críticas que nós vemos aqui, a crítica ao Senhor a sentar-se e comer com publicanos e fariseus, com publicanos e pecadores. A crítica aos discípulos do nosso Senhor não estarem jejuando como os outros estavam, ao contrário, estarem felizes. A crítica aos discípulos do Senhor colherem as espigas no dia do sábado. E, finalmente, a crítica ao Senhor para ver se ele iria curar, todas motivadas pela religião. Religião de quem? Dos fariseus. Nós já tivemos a oportunidade de mencionar os fariseus bem no começo do nosso compartilhar, provavelmente na mensagem número 1 ou 2. E lá na época nós mencionamos que esses fariseus eram pessoas que eles amavam a palavra escrita, mas não a palavra de Deus escrita. Eles amavam a palavra escrita deixada como tradição dos pais. Eles amavam a interpretação da palavra escrita. A palavra escrita era aqueles 5 livros do Moisés, os livros históricos do Antigo Testamento. Na época dos fariseus, então, era também os livros proféticos. O Antigo Testamento estava completo. E esse Antigo Testamento, foi comentado. E esses fariseus, eles se apegavam aos comentários, que eram interpretações das Escrituras. E se eles fossem por eles mesmos a palavra escrita de Deus, eles entenderiam o espírito da palavra escrita. Exatamente isso que nós estamos falando aqui. Quando nós vamos à palavra de Deus escrita, nós não lemos somente as letras, somente as palavras, mas gradualmente nós somos permeados com o espírito da Escritura. O Espírito de Cristo, que é todo amor, é todo perdão, é toda aceitação. Enquanto que se você vai para a interpretação apenas, sem ir à palavra de Deus, ou pior que isso, sem encontrar Cristo nas Escrituras, gradualmente desenvolve um espírito de, assim chamado, farisaísmo. Você é uma pessoa cheia de crítica. Você sabe criticar todo mundo. Você sabe as regras todas, faça isso, não faça aquilo. Mas, infelizmente, ao invés de ter o doce Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo, esse procedimento nos leva a ser juízes de todo mundo, críticos de todo mundo, os primeiros a colocar carga pesada no ombro das pessoas e os últimos a carregar efetivamente qualquer carga. E nos tornamos, então, religiosos. Por isso a importância de nós mesmos irmos às Escrituras e buscarmos por Cristo Jesus nas Escrituras. Quando nós o encontramos, amar a Ele e sabendo que é esse tipo de vida que o Espírito de Deus vai produzir em nós, deixar que esse Espírito produza de fato essa vida em nós. É esse processo pelo qual nós vamos ficar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Deixar que a vida dele, que habita em nós, se expresse através da nossa vida. Então, esses publicanos, ou esses fariseus eram religiosos que amavam as interpretações das Escrituras, mas não iam eles mesmos até as Escrituras. É por essa razão que quando aquele sobre quem
as Escrituras falam, veio ao mundo, eles não o conheceram, porque eles estavam cheios de interpretação, mas vazios da palavra de Deus. Estavam cheios de opiniões humanas, mas vazios das Escrituras em si. E quando o Senhor Jesus Cristo veio, a Bíblia diz, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Isso é uma coisa que pode acontecer comigo e pode acontecer com você também, infelizmente. Por isso nós temos que ser muito cuidadosos, para não acontecer de nós nos tornarmos como os fariseus. Sempre que eu encontro uma pessoa muito aferrada a um determinado ponto doutrinário, e briga, e acusa, e xinga, e exclui, sempre me dá uma pontinha de pensamento que tal pessoa está pegada a interpretações, mas nunca foi por elas mesmas até a palavra escrita de Deus. Isso é tão importante. Quando você está apegado a interpretações, é possível que você fique cheio de orgulho. Você leu tantos livros, você leu tantas interpretações, sabe tantas coisas, mas quando você vai à palavra de Deus, quem é capaz de ficar numa posição de orgulho tendo lido efetivamente a palavra de Deus? É claro que não, a palavra de Deus ela nos humilha. Ela mostra quão grande é Deus, quão pequenos somos nós. Quão perdoador é Deus, quão vingativo somos nós. Quão divino é Deus, quão humanos somos nós. Sempre que nós vamos à palavra de Deus, ela nos humilha. Mas graças a Deus, é uma humilhação que nos leva a enxergar o único que deve ser exaltado, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esses fariseus, que estudavam tantas interpretações, eles se sentiam acima do povo. Eles eram os intérpretes daquilo que eles consideravam a lei, mas era da interpretação da lei. Eles eram os guardiões daquelas coisas que eles mesmos interpretavam, e eles se consideravam tão santos e consideravam os outros tão pecadores. E é nessa categoria de tão pecadores que se encontrava o Levi. Quem era o Levi? Mencionado em Marcos, capítulo 2, versículo 14, e também vai ser mencionado em Mateus, capítulo 9, e em Lucas, capítulo 5. O Levi era um coletor de impostos. Um coletor de impostos, até o dia de hoje, ele é odiado por nós. Você concorda comigo? Você me imagina tendo uma discussão com alguém no aeroporto? Não imagina, né? Mas eu já discuti com um coletor de impostos no aeroporto. De tanta raiva que eu fiquei daquele homem. Ele cometeu uma certa injustiça lá, que não vale a pena entrar no mérito agora, mas ninguém gosta de pagar imposto e ninguém gosta de coletor de impostos, ou fiscais, esse pessoal fiscal, inspetor. Não era diferente na época do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa era a função do Levi. O Levi era odiado por todos. Com um adicional. Naquela época, a nação de Israel, que é a nação em que o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu e seus primeiros discípulos, ela estava debaixo do domínio do Império Romano. E os romanos já sabiam que ninguém gosta de coletor de impostos. E a única coisa que interessava aos romanos a respeito daquela região era receber os impostos. Eles não estavam se importando com o bem-estar da população, eles não estavam se importando se o que faziam lá, para eles tanto faz. A única coisa que eles queriam é que se no final de mês caísse no cofre romano o ICMS, para eles estava bom. Podia morrer todo mundo lá, não queriam saber, podia ter briga, eles não se importavam. Mas como eles não queriam ficar mal vistos perante a população, eles contratavam esses publicanos para cobrar os impostos do seu próprio povo. Por isso eles eram odiados. Porque além de representantes dos romanos, que eram os dominadores da nação de Israel naquela época, eles extorquiam da seguinte maneira. O Império Romano dava liberdade. O Império Romano dava liberdade para os coletores de impostos cobrarem quanto eles quisessem. Por exemplo, os romanos diziam assim, suponho que eles querem cobrar
um salário mínimo de cada pessoa por ano. Os romanos diziam assim, ó, tem tantas pessoas nessa região, me dá a quantidade total que é devida ao império, e o que você ganhar além disso é seu. E era isso que o Mateus fazia, ele extorquia os seus semelhantes. Se o Império Romano cobrava um salário mínimo por ano, ele podia cobrar 10, 9 ficava com ele. Por isso, eles eram odiados a ponto de serem classificados junto com os piores pecadores da sociedade daquela época, com os ladrões, com as prostitutas, com a pior classe que tinha era essa classe do Mateus. E um dia, Mateus estava sentado na sua coletoria de impostos e passa por ele o Senhor Jesus e ele diz o que nós temos no final do versículo 14, Marcos capítulo 2. Segue-me. Ele se levantou e seguiu o Senhor. Quando nós vemos em Lucas, no capítulo 5, no versículo 27, aqui vai ser um exemplo de como os diferentes relatos acrescentam alguma coisa. Em Marcos, nós somente vimos como o Mateus se levantou Marcos 2,14, ele se levantou e o seguiu. Marcos 2,14. Mateus diz a mesma coisa. No 9:9. Ele se levantou e o seguiu. A última frase do versículo 9:9 de Marcos. Mas de Mateus 2,14 em Marcos. Mas quando você chega em Lucas 5, diz o seguinte, versículo 27. Passadas estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, assentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. No versículo 28. Ele se levantou e, olha o detalhe que acrescenta aqui em Lucas, deixando tudo, o seguiu. Sempre que você analisar as diferentes narrativas, os diferentes evangelhos de um mesmo evento, pode saber que vai encontrar um detalhe enriquecedor num deles. É o caso aqui no Evangelho de Lucas. Não é que ele simplesmente preparou tudo, não. Ele levantou, deixou aquela vida que ele tinha antes e seguiu o nosso Senhor. É claro que alguém vai se perguntar, mas como que o Senhor Jesus Cristo vai escolher um homem desse caráter para ser seu discípulo e no futuro seria seu apóstolo? Pensa bem, não é dito nada que o Mateus era daqueles maus coletores de impostos, mas é bastante provável que sim. Era bastante provável que sim. E como o Senhor chamou ele? É que o nosso Senhor, quando chama um discípulo, ele não olha para a sua aparência exterior. Lembra que tinha um jovem dentre os escribas que queria seguir o Senhor disse, as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar sua cabeça, e não permitiu que aquele escriba seguisse o Senhor, é porque o Senhor não olha a aparência externa. Quando o Senhor procura alguém, o Senhor olha o coração. Segunda coisa, o Senhor não olha para o nosso passado, graças a Deus, quando Ele nos chama para segui-lo. Se Ele olhasse para a aparência externa, e se Ele olhasse para o nosso passado, eu não sei a respeito de você, mas é muito provável que não estaria aqui. Graças a Deus, porque o Senhor olha o nosso coração. E também porque o Senhor é tão confiante no poder da verdade para transformar uma pessoa. Por isso, o Senhor Jesus Cristo chamou uma pessoa que era rejeitada por todos. Talvez uma pessoa cheia de fraude. Talvez uma pessoa cheia de engano e roubo. Mas Deus olhou naquele publicano alguém que tinha potencial para ser um discípulo
Senhor Jesus Cristo, alguém para ser um apóstolo do Senhor Jesus Cristo e alguém, como de fato foi, que um dia escreveu para nós todo o Evangelho de Mateus, que é talvez um dos evangelhos mais impressionantes dentre os 4. A gente se sente tentado a dizer, esse é o mais impressionante, esse é o mais importante. Cada vez que a gente lê um deles isoladamente, vamos vendo como cada um é precioso. E Mateus é preciosíssimo. Esse evangelho foi escrito por esse ex-publicano, esse ex-pecador, esse pessoa que era ex-rejeitada. Quando nós pensamos nisso, nós somos tão gratos que o Senhor não considerou o nosso passado quando Ele nos chamou. Ele simplesmente nos amou. Eu não sei se você já se fez essa pergunta. É normal que quando fura um pneu do nosso carro, a gente pergunta, por que, Senhor, furou o pneu do meu carro? Quando pega para o coronavírus, por que comigo? Mas, quando uma coisa boa acontece, raramente nós perguntamos, você já se perguntou, por que Deus te amou? Eu já me perguntei, e eu não tenho uma resposta. Mas eu sou muito feliz, porque Ele me amou. Ele não me deixou onde eu estava, nem continuar sendo quem eu era. E esse amor continua me mudando do lugar onde eu estou constantemente. E continua mudando aquilo que eu sou constantemente. O amor de Deus é algo tão impressionante. Agora, Mateus é um outro exemplo daquilo que nós já mencionamos numa das aulas anteriores, de chamamento que não foi imediato. Se nós olhamos aqui, superficialmente, nós pensamos, que modelo de entrega maravilhoso do Mateus. Olha só, o Senhor Jesus Cristo passou e ele seguiu o Senhor. Nós já sabemos que não foi assim com os primeiros discípulos e também não foi assim com o Mateus. Lembra que todos esses relatos que nós temos feito das obras do nosso Senhor Jesus Cristo na Galileia se ocorreram em Cafarnaum ou nas proximidades. Mateus deve ter ouvido daquele ensino do nosso Senhor Jesus com autoridade na sinagoga. Deve ter ouvido que com uma ordem o Senhor expeliu os demônios daquela pessoa endemoniada na sinagoga. Ele deve ter ouvido da cura da mãe da esposa do Pedro. Ele deve ter ouvido da purificação do leproso. Ele deve ter ouvido que os paralíticos recebiam o movimento das suas pernas novamente, que os cegos recebiam visão. Claro que Mateus tinha ouvido da fama do nosso Senhor Jesus Cristo, que se espalhou por toda a vizinhança. Eles diziam, ninguém jamais fez tal coisa. Ou tudo que ele fazia com perfeição e bem. Ou ninguém jamais falou tais palavras. Então, Mateus já vinha sendo gradualmente convencido de quem era o Senhor Jesus. Isso é tão importante, porque se nós não captarmos isso, é uma coisa importantíssima. Não há modo de termos uma vida cristã genuína se nós não conhecermos a Cristo. Não há maneira de seguir o Senhor Jesus Cristo se não conhecer o Senhor Jesus Cristo. Cristianismo não é um salto no escuro. Cristianismo, alguém diz que cristianismo é um salto no escuro. Não é verdade. Cristianismo é um salto, uma decisão que é muito clara. É seguir a Jesus Cristo, o Filho de Deus. E hoje nós o fazemos por meio do estudo da palavra escrita. A comunhão com Deus por meio da palavra escrita. Por meio da iluminação do Espírito Santo. Mas sempre em torno do conhecimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Gradualmente, à medida que vamos conhecendo esse Senhor, o nosso coração vai sendo atraído para Ele. Não é salto em escuro nenhum. Verdadeiro cristianismo é quando você vê. Se você não está vendo nada, não faça nada. Porque vai ser um cego seguindo outro cego e os dois vão cair no buraco. Busque conhecer o Senhor Jesus. À medida que você vai conhecendo Ele, você vai sabendo que o Senhor Jesus é o caminho, é a verdade, é a vida.
Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é a luz do mundo. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o pão da vida. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é a vida e a ressurreição. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o verdadeiro pastor, o bom pastor. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o Rei. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é aquele por meio do qual os universos foram criados. É aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Vai sabendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso fiel e amado sumo sacerdote, que ele é aquele Deus eu sou lá no Antigo Testamento que não tinha nome, mas agora o nome dele é Jesus, o Salvador dos nossos pecados. O nome dele é Emanuel, é Deus conosco. O nome dele é nosso advogado, que intercede por nós junto ao Pai, à medida que nós vamos conhecendo a Cristo. É só nessa medida que nós podemos ir seguindo a Cristo. É só nessa medida que nós vamos abandonando. Na verdade, nem é tanto abandonar o mundo, é trocar de amor, é encontrar um amor maior, é encontrar alguma coisa mais fascinante. Eu conheço uma pessoa que ele é fascinado por negócio. Quando começou a surgir a questão do coronavírus, se você fosse um médico, você ia pensar quantos pacientes eu vou curar. Se você fosse um governador, pensaria quantos hospitais eu tenho que criar. Mas essa pessoa pensou imediatamente quantas máscaras eu posso vender. Está percebendo? E já comprou muitos litros de álcool gel pensando quanto queria faturar com o coronavírus. Ele nem pensou em morte, nem pensou em população, ele pensou em faturar, porque o amor dele era negócio. O amor dele é fazer dinheiro. Nem tanto gastar dinheiro, o amor dele é guardar o dinheiro e fazer negócio. Adianta você chegar para uma pessoa assim e dizer assim, ó, abandona o teu negócio. Para de ser negociante. Não fica negociando com a vida humana. Para de comprar máscara que custa 95 centavos para vender por R$3. Para de fazer isso, gente. Tem gente morrendo. Não dá para falar para uma pessoa desse tipo alguma coisa assim. Impossível, não vai resultar em nada. Agora, se essa pessoa conhecer Jesus Cristo e ela se deixar ser atraída por Cristo, vai ser uma troca de amor. Aquele amor que ele tinha pelas máscaras, pelo dinheiro, pelo sucesso profissional, gradualmente vai caindo para o segundo plano, até que um dia desaparece e o amor dessa pessoa é concentrado, é focado totalmente naquele que é o mais amável de todos que jamais existiram, a pessoa do Senhor Jesus. É só o amor a Cristo que pode gradualmente nos arrancar dessa condição feia que nós nos encontramos por causa do pecado e nos atrair para Deus, que nos faz rejeitar esse mundo que jaz no maligno e desejar andar com Deus a ponto que gradualmente a voz dele vai se tornando tão audível ao nosso espírito que chega um momento que nós nem nos damos conta e nós, como Mateus, absorvidos pelo Senhor, deixamos tudo e passamos a fazer da nossa vida simplesmente seguir a Cristo. Onde quer que Ele vá, aonde quer que Ele nos conduza. Foi isso que aconteceu com o Mateus. Claro que alguém pode dizer assim, não, mas o Mateus, aconteceu isso com o Mateus porque ele estava ali em Cafarnaum, ele estava impressionado com aquelas coisas, mas pensa bem, muitos em Cafarnaum não creram no Senhor Jesus. Quer ver um exemplo? Abre comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20. Mateus 11, 20. Passou, então, Jesus a increpar as cidades nas quais ele operara numerosos milagres pelo fato de não se terem arrependido. Está vendo o que aconteceu aqui? Versículo 21. Ai de ti, Corazim, era uma cidade dali, da volta do mar da Galileia. Ai de ti, Betsaída, também outra cidade,
Porque se em Tiro e Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Versículo 23. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não. Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Pensa bem. Imagina a dureza dessa cidade, Cafarnaum. É claro que nem todos ali em Cafarnaum se converteram com os milagres do nosso Senhor Jesus Cristo. O que eles fizeram? Se admiravam dos milagres. Corriam atrás do Senhor para receber milagres, para ver milagres. Falavam dos milagres, mas nunca houve neles arrependimento. O que é arrependimento? Nunca houve neles mudança de mente em relação a quem? A quem era o Senhor Jesus. Eles ainda viam como o Senhor Jesus fosse o filho do carpinteiro. Como se o Senhor Jesus fosse o filho da Maria. Como se ele fosse simplesmente um mestre. Mas nunca enxergaram que o Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus. E nós não estamos isentos de cometer o mesmo erro. Podemos, às vezes, frequentar determinados grupos religiosos e só ver religião. Nunca enxergar a pessoa do nosso Senhor. Mas graças a Deus não foi assim com Mateus. Graças a Deus, Mateus foi tocado pelo nosso Senhor Jesus. Eu lembro de uma pregação que eu escutei há muitos anos atrás. Nunca mais esqueci. Quando esse irmão fala que o que conquistou Mateus foi o olhar do nosso Senhor Jesus. Imagina que o Mateus sentado na coletoria, talvez um lugar um pouquinho mais baixo, e aquelas pessoas lançando aquele olhar de ódio para ele, pagando os impostos. Ele nunca havia alguém olhado para ele com um olhar de amor com o qual o Senhor Jesus Cristo olhou para ele. Quando Mateus viu aquele olhar de amor, aquele amor do Senhor mudou o coração do Mateus. Até aquele momento, Mateus trabalhava para o reino de Roma. Agora Mateus passaria a trabalhar para o reino dos céus. Naquele momento, o primeiro amor do Mateus era ganhar, ganhar, ganhar. Qual que é a minha parte? Depois daquele momento, a vida de Mateus consiste em dar, em dar, em dar. Até aquele momento, Mateus era o líder da sua própria vida. Liderar é o alvo máximo do Mateus. Depois daquele momento, seguir passou a ser o sonho do Mateus. Tudo porque Mateus viu o olhar amoroso do nosso Senhor. Será que você já viu esse olhar? Será que nós já fomos conquistados por esse olhar? A nossa oração é que sim. O que Mateus fez? Capítulo 2 de Marcos, versículo 15, diz que ele deu uma festa. Em Lucas, fala. Quem que sabe qual é o capítulo de Lucas que nós vamos encontrar essa história? Se você disse capítulo 5, acertou. Qual é o capítulo do Evangelho de Mateus que vamos encontrar essa história? Se você disse capítulo 9, acertou também. Lucas capítulo 5, versículo 29, vai dizer o que Marcos não diz, que o Levi ofereceu um grande banquete em sua casa e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Então, esse banquete em honra do nosso Senhor Jesus Cristo era em comemoração ao final da vida antiga. Certa vez nós tivemos a oportunidade de participar de um funeral de um determinado grupo de pessoas da África. E nessa região foi muito interessante, nunca esqueci isso. Isso ocorre
assim entre os africanos e também entre os coreanos. Quando ocorre um sepultamento, eles fazem uma festa. Eu confesso para vocês, esse funeral foi há muito tempo atrás, mas eu nunca esqueci até hoje a quantidade de comida boa que tinha naquela festa e gente bem vestida. Era, na nossa cultura, o funeral é um lugar de choro, de lágrimas, ninguém vai imaginar de se vestir bem e comer bem num funeral. Mas nessa cultura africana específica, é dessa maneira que eles celebram a passagem de uma pessoa para a morte. Eles acham que uma maneira de honrar a pessoa que faleceu é comendo bem, vestindo bem e lembrando com alegria aquela vida que aqui esteve. É assim que eles comemoram. E dá para ver que quando o Mateus conheceu o Senhor, passou do velho Mateus para o novo Mateus, ele deu aquele banquete, como que para comemorar o dia feliz que ele escolheu por Jesus. O dia que ele optou para seguir o Senhor Jesus como seu Salvador e como seu Deus. O dia em que seu coração estava cheio de júbilo e de êxtase. Aquele dia em que o Senhor Jesus era dele e ele seria do Senhor Jesus. Aquele dia que, tendo ouvido a voz divina, ele se propõe a seguir o Senhor. Mateus deu uma festa comemorando esse dia que ele encontrou a vida. Mas outra coisa que ele fez nessa festa, ele quis também dizer para os seus amigos africanos que até ali foi o período que ele andou com eles. Até ali ele tinha, vamos dizer assim, vamos traduzir para a linguagem de hoje, né? Carro de publicano, comemoração de publicano, roupa de publicano, status social de publicano, riqueza de publicano. Mas a partir daquele dia ele mudou de companhia. Ele agora passou a ser um seguidor do rejeitado, um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Ele mudou de veste, ele mudou. Ele queria que seus amigos soubessem: até aqui eu andei com vocês. A partir daqui eu vou andar com Jesus e com seus amigos. E é claro que nós esperamos que você já tenha passado por esse processo também. Tem a haver um dia em que você decide: tais e tais e tais companhias não são para mim. Tais e tais e tais tipos de festividades não são para mim. Nós temos tantos grupos. Tem a associação dos presidentes de clube de futebol. Tem a associação dos bancários. Tem a associação e tantos dos advogados. Chega um momento que você vai dizer assim: essas associações não são mais para mim. Eu agora ando com quem anda com Jesus. Mudei de grupo. Mudei de grupo no WhatsApp. Esses aqui estão fora e eles estão dentro. E o Mateus estava comemorando isso, dizendo assim: olha, a partir daqui nós vamos em caminhos diferentes. Mas eu não quero separar de vocês com uma briga, vamos separar com uma festa. E claro que nessa festa Mateus aproveitou para quê? Para apresentar o seu novo amigo para os seus amigos velhos. Tem um grupo com o qual eu convivi há muitos anos atrás e eu aprendi muito com eles nesse sentido. Muitos dos irmãos que nesse grupo se converteram, pessoas de um nível social um pouco mais elevado, posses e de muitos amigos na sociedade. E eles costumavam aproveitar ocasiões festivas para convidar os amigos. Festa de aniversário, convida os amigos e a família toda. Mas no primeiro momento daquela festa não é comer o bolo nem tomar refrigerante. O primeiro momento daquela festa era de 20 a 30 minutos de pregação da palavra e louvores. No meio dos amigos todos. Apresentava Jesus para os seus amigos. Isso o Mateus fez. E claro que, olhando por esse lado que nós estamos mostrando agora, foi uma festa maravilhosa. Mateus mudando de vida, homenageando o Senhor, despedindo da vida antiga, falando de Cristo
para os seus amigos que não conheciam o Senhor Jesus Cristo. Mas onde estavam os fariseus nesse momento? Na posição dos fariseus. Fazendo o quê? Criticando. Antes de prosseguir a compartilhar dessa noite, eu gostaria de pedir que você deixe o Espírito Santo examinar seu coração agora. Se há no seu coração espírito de crítica, aproveita hoje à noite para ser essa oportunidade em que faz um trato com seus lábios, com seu coração. Eu jamais, a partir de hoje, quero criticar alguém. Terminou, as críticas terminaram na noite de hoje. Não quero mais criticar ninguém. Não quero usar a minha capacidade de discernir, a minha inteligência, meu senso de observação para criticar pessoas e coisas. Não quero mais criticar. Chega. Não quero mais criticar. A partir de hoje eu faço esse pacto porque a crítica é um espírito alheio ao cristianismo verdadeiro. A crítica faz parte das maneiras de proceder dos fariseus, daqueles que queriam observar para acusar e falar mal. Nós não queremos ter parte nisso. Que você não queira ter parte nisso. Quantas vezes nós ouvimos até mesmo, infelizmente, algumas pessoas compartilhando a palavra de Deus, mas cheio de crítica. Ao invés de se alegrarem que os publicanos e pecadores estão se aproximando do Senhor, os fariseus estão dizendo, tá vendo? Olha lá, ó. Olha o Cristo lá, o Jesus. Está lá no meio dos publicanos e está lá no meio dos pecadores. Por que eles acusavam isso? Porque eles se achavam que eram os puros. E sendo puros, eles não queriam se contaminar com ninguém que fosse publicano, pecador, prostituta, pessoas da parte baixa da sociedade, do ponto de vista moral. Eles queriam ser, nós somos os santos, queremos que todos vejam que nós somos os santos. Mas o Senhor Jesus Cristo vai dizer para eles em que condição ele estava com aqueles publicanos pecadores. Leia comigo no Evangelho de Marcos, no capítulo 2, versículo 17. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Se eu começo a explicar para eles que assim como um médico tem que entrar num ambiente contaminado a fim de trazer cura e vida para os seus pacientes, foi por essa razão que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e esteve sim entre os pecadores, com a finalidade de restaurá-los pelo amor. E tem uma outra parte da Escritura que o Senhor vai dizer, Lucas capítulo 7, versículo 36. Lucas 7,36, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento e, estando por detrás dos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia, unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara, o que você acha que o fariseu vai fazer agora aqui? Sem ler a sequência do verso. O que você acha que o fariseu vai fazer? Disse consigo mesmo, se este for o profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. O que o fariseu fez? Criticando. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele respondeu, dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-os a ambos. Qual deles, portanto,
o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Essa, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele quem pouco se perdoa, a pouco ama. Qual que é a lição, primeira lição importante aqui? Não sejamos mais críticos. Abandona essa postura, esse comportamento. Nós não queremos mais ser crítico de nada nem de ninguém. Qual que é a segunda lição? Aqui tem uma coisa muito importante que talvez você não vai encontrar em outra parte da Bíblia, que existe gradação em amor. Se você acha que você pecou pouquinho e que foi perdoado pouquinho, talvez teu amor pelo Senhor é tão pequeno. Mas se você enxergar o quanto que nós temos sido perdoados pelo nosso Senhor, quanto mais nós temos que amá-lo pelo fato de Ele ter nos perdoado. Desde o início do compartilhar de hoje, nós não temos falado de outra coisa, senão deixar que esse nosso estudar da Escritura produza em nós amor pela pessoa de Cristo. Isso é cristianismo. Jesus Cristo é meu e eu sou dele. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Que o Senhor possa seguir falando no nosso coração. Que a sua palavra possa continuar nos conquistando, nos atraindo para Ele, nos afastando dos fariseus e do farisaísmo, até que nós tenhamos essa mesma postura que o nosso Senhor Jesus Cristo tem e é amor pelos pecadores, misericórdia para com os pecadores, graça para com os fracos. Vamos orar?